Quero falar sobre dúvidas, incertezas. É fato que se eu perguntasse para todo mundo aqui, quem tem dúvidas, quem tem incertezas na vida ou passou por isso, todo mundo ia levantar a mão. Então eu não vou precisar fazer isso. Nós estamos passando no Brasil um tempo de profunda incerteza. Incerteza política, social, econômica e tantas dúvidas e incertezas que nós temos. Mas eu não quero falar sobre esse tipo de dúvida, sobre esse tipo de incerteza, não. Eu quero falar para algo um pouquinho diferente. Eu quero falar, e eu tenho uma mensagem para você, que teve já dúvidas e incertezas no campo da fé. Eu quero trazer uma mensagem para você que, assim como eu, em algum determinado ponto da sua vida, já questionou, por exemplo, a eficácia da sua oração. Eu quero trazer uma mensagem para você que já passou pelo campo da dúvida e do agir de Deus na sua vida. Eu quero trazer uma mensagem para você que já sentiu Deus distante. Por mais que saibamos que Deus nunca está distante, nós sabemos que Deus está sempre presente. Mas nós temos que admitir, vamos abrir o confessionário aqui, né? Quantos aqui já não sentiram Deus distante? Quantos aqui já não sentiram um Deus que não atende às nossas orações? Quantos aqui, assim como eu, já não sentiram um Deus que parece, e entenda bem o que eu vou falar, atrasado? Quantas orações aqui já foram feitas e parece que Deus não moveu uma palha para nos escutar? E você se sente aquém do que Deus está fazendo, você se sente longe do que Deus está fazendo. São poucas as vezes que eu recebo pessoas na sala pastoral para abrir o coração, e essas pessoas falam o seguinte: pastor, eu tenho dúvidas, eu tenho questionamentos sobre a minha fé, eu creio, mas eu tenho dúvidas, eu creio, mas às vezes parece tão difícil que as peças se encaixam, parece que está faltando alguma peça do quebra-cabeça para se encaixar, e a minha vida espiritual não é tudo aquilo que parece ser, porque tem algumas áreas da minha vida que eu não consigo dar um passo de fé, que eu não consigo, porque existem dúvidas e questionamentos e incertezas na minha vida. Então a pessoa faz a seguinte pergunta: pastor, você tem dúvidas? Você fala, ai, agora apertou, né? Aí você tem duas opções, falar verdade ou mentira. E eu falo o seguinte: olha, junte-se a um grupo, né, dos duvidosos. Mas não se preocupe, eu não quero falar e exaltar a dúvida. Pelo contrário, no final dessa mensagem, eu quero que você saia daqui com uma certeza ainda maior de quem Deus é, do que Deus tem feito, de um Deus que sana as nossas dúvidas também, mas um Deus que não muda se você tem suas respostas respondidas ou não. Ele continua sendo o mesmo Deus, poderoso, governando todas as coisas, independentemente do que Ele tem feito ou não na sua vida. Mas a pergunta que cala em nossos corações é a seguinte: se eu creio, por que eu duvido? Nós vamos abrir em Mateus, capítulo 14, versículo 3, versículo 8, fala o seguinte: porque Herodes Antipas, havendo prendido e atado a João, agora entra o nosso personagem, João Batista, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Por quê? Porque João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Olha só o que acontece. Depois que aconteceu aquela bagunça entre família, Herodes Antipas dá uma traída no irmão lá, pega a esposa dele, leva para Galiléia, torna ela rainha, entra João Batista na parada. João Batista era um profeta de Deus, e profeta não tem medo de nada. Você sabe como é que é isso? Profeta é profeta. E João Batista era uma figura bem extravagante, se eu posso dizer. João Batista vestia peles de camelo. Imagina só a figura, no centro da cidade de Londrina. Cinturão de couro. Profeta. Comia gafanhoto com mel silvestre. Aonde você já viu uma pessoa comendo gafanhoto? Só se o cara tiver abandonado na selva. Mas ele fazia isso. E ele não tinha medo, porque ele falava em nome de Deus. Então ele viu essa situação e condenava. Ele falava, não é lícito possuí-la. Você está errado, Herodes Antipas. Herodias, você está errada. Você devia voltar para o seu marido, está fazendo tudo errado. E João Batista era uma pedra no sapato de Herodias, porque Herodias não era nada num dia, no outro dia ela era rainha da Galileia. Ela falou assim, esse João Batista vai acabar estragando a minha história. Então continua o texto, versículo 5. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta.
João Batista era um cara muito popular. As pessoas seguiam João Batista. Então Herodes tinha medo de matar João Batista e ter uma revolta popular. Então Herodes manteve ele no cárcere. Falou assim, não, eu vou manter ele no cárcere até quando eu conseguir. Mas, o que acontece? Tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias. Lembra de Salomé? Ela dançou para Herodes, diante de todos, e agradou a Herodes. Herodes gostou da dança. Ou ela era muito bonita, ou dançava muito bem. Ou as duas coisas. O que acontece? Próximo versículo. Pelo que prometeu, olha só o que Herodes fez, com juramento, dá-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Salomé é uma adolescente. De repente Herodes vira para ela e fala assim, você pode pedir o que quiser, o que você quiser. Ela podia ter pensado, eu quero um iPhone. Porque todo adolescente quer um iPhone. É incrível. Eu quero, sei lá, eu quero uma mesada maior, eu quero, sei lá, uma roupa. Não, ela é instigada pela mãe que odiava João Batista. Assim, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E foi isso que aconteceu, João Batista foi decapitado. Trouxeram a cabeça de João Batista, entregaram para Salomé. E Salomé entregou para Herodias. Toma, mãe, que você havia me pedido. É nesse contexto que o nosso personagem entra, João Batista. João Batista, antes de ser morto, eu não quero falar sobre a morte dele, mas eu quero falar sobre o tempo que ele ficou no cárcere e aprisionado. João Batista passou por profundos pensamentos. Pensamentos que passam pela minha cabeça e pela sua também. Pensamentos que muitas vezes acometem questionamentos, incertezas e dúvidas. Assim como eu e você. E não importa se você é cristão ou não. Às vezes você está aqui porque você foi convidado por alguém, às vezes você está nos acompanhando pela internet, pela televisão. Em momentos você começa a ver o cristianismo, você que não é cristão, e começa a questionar por que eles fazem isso, como é que eles acreditam nisso, como é que é possível as pessoas fazerem isso, eu não consigo entender, as peças não se fecham. Saiba, você que não é cristão, que nós cristãos passamos pelas mesmas dúvidas, passamos pelos mesmos questionamentos. João Batista não foi diferente. E agora sim nós vamos para o texto base. Mateus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 1 diz: Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João Batista o viu no cárcere, ele estava preso, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, veja bem, João Batista está preso, está no cárcere, aprisionado. Por quê? Porque ele falava a verdade. Porque ele era usado por Deus. Ele estava no cárcere. E ele recebia visita dos seus discípulos, pessoas que o seguiam. E naquele momento, em uma dessas visitas, ele falou o seguinte, eu preciso de um favor de vocês. E os discípulos falaram, tudo bem, João Batista, o que está afligindo no seu coração? Eu quero que vocês façam uma pergunta para Jesus. Eu imagino os discípulos pegando papel e caneta e falando assim, pode falar, João, a gente vai falar com Jesus, o Filho de Deus, o Messias, pode falar, vamos anotar aqui. E ele faz a seguinte pergunta, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Eu imagino que os discípulos falam assim, não, pera aí, eu não entendi a pergunta, você pode repetir, João? Pode? És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Mas João Batista, como assim? Você a sua vida toda estava apontando para Jesus. Diz aos evangelhos que João Batista tinha um primo muito famoso, né? Quem era o primo de Jesus? O primo de João Batista. Sabia que não ia dar certo uma hora isso. Quem era o primo de João Batista? Jesus Cristo. Os evangelhos falam que quando Isabel, a mãe de João Batista, estava grávida, ela recebeu a visita de Maria também, que tinha recebido o Espírito Santo de Deus, e ela estava ali grávida de Jesus também. E quando Maria chegou na casa de Isabel, né, João Batista estava no ventre, já de 6 meses Isabel, diz o texto que ele teve um carpato mortal de costas ali, dentro da barriga, blá, 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 se revirou, o Espírito Santo de Deus tomou conta da vida dela ali, e desde o ventre, João Batista como primo já estava declarando, Jesus Cristo é Filho de Deus, existe o Deus encarnado aqui do meu lado, desde o ventre João Batista já estava mostrando que ele sabia reconhecer quem era Jesus.
Conta a história que João Batista é a voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. João Batista, ele anunciava a vinda de Jesus, ele pregava: arrependei-vos, porque está próximo. Hoje eu vos batizo com água, mas vai vir aquele que é maior que eu, que vai batizar cada um aqui com fogo e com espírito. João Batista é aquele que apontou para Jesus Cristo e falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seguiu agora. João Batista foi um dia indagado: você é o Messias? E João Batista poderia ter falado: opa, um monte de gente me seguindo, né? Todo mundo saindo, eu posso falar que sim. Mas não, João Batista falou assim: não, eu não sou digno nem de desatar as sandálias daquele que há de vir. E os discípulos começam a falar: João Batista, você foi usado poderosamente nessas circunstâncias. A sua vida aponta para Jesus. Tudo que você nos falou e pregou mostra que Jesus Cristo é Filho de Deus. João Batista, você foi usado para batizar Jesus Cristo. Naquele momento, Jesus Cristo apareceu no Rio Jordão e João Batista meio tutibiou para batizar Jesus, mas não, Jesus insistiu, ele foi lá e batizou. E naquele momento, rasgou os céus, uma voz do Deus Pai veio sobre aquele lugar, o Espírito Santo de Deus em forma corpórea, numa pomba, apareceu e a Trindade estava ali. Você, João Batista, estava presente, foi usado naquele momento. Você com toda essa experiência ao lado de Deus, vai pedir para a gente fazer uma pergunta dessa? És tu aquele que estava por vir ou havemos de esperar outro? João Batista, em sua prisão, duvidou, questionou, teve momentos de abalo da sua fé. Sabe que nós começamos a olhar as circunstâncias que nos cercam e as circunstâncias mudam tanto o nosso modo de ver as coisas. Existem dois tipos de mudanças circunstanciais e elas, com as mudanças circunstanciais, vêm as dúvidas circunstanciais também. Dois tipos. A primeira é quando a circunstância é favorável. Por exemplo, você recebe um aumento salarial. Posso ouvir um amém aí? Ó? Aleluia, Jesus. E você consegue trocar de carro. E você vai lá e reforma a sua cozinha. Compra uma geladeira nova. Tem uma mulher falando: está na hora. E você está tudo bem com a sua vida, você não tem problema nenhum na sua casa, ninguém está enfermo. Aqueles momentos, sabe, oásis no meio do deserto, acontece. Mudanças favoráveis. Estava tudo ruim um dia e no outro dia começa a melhorar. E você, por mais que você não admita, você não fala: não preciso de Deus. Você nunca vai verbalizar isso. Mas a gente começa a viver assim. A gente já não lê tanto a Bíblia. A gente já não ora mais, porque na verdade está tudo muito bem, né? As contas estão pagas, dinheiro sobrando. Você já, hoje eu não vou mais na igreja porque tem um compromisso mais legal para fazer. A televisão tem uma programação bacana, tem uma viagem para fazer, tem outras coisas. Você não se preocupa mais em pregar o evangelho porque a minha vida está resolvida. Você começa a viver esse lema: não preciso de Deus. Agora, outra mudança circunstancial, quando ela vai para o desfavorável. Quando você recebe um diagnóstico médico, quando alguém próximo de você adoece, na sua casa, muda a rotina do seu lar, quando você está com um problema sério no seu casamento, ou um problema com o seu filho, você descobre que ele está perto do uso das drogas, e você começa a ver essas situações de uma hora para outra, o seu mundo desmoronar, assim como João Batista, de uma hora para outra, aprisionado, sem a liberdade de ir e vir. E você começa a ver as pessoas sendo abençoadas, e você não consegue entender o que está acontecendo dentro de você. E existem dois grandes erros aqui. Primeiro, que os pastores fazem isso tudo parecer muito fácil, né? Tenham fé e realizem grandes coisas, não é assim? O pastor, quando prega aqui, parece que está tudo fácil. Na segunda-feira você fala: agora eu vou arrebentar, vou destruir o gigante, vou tacar a pedra na cabeça do gigante Golias, ele vai cair. O pastor falou lá, e você vai lá e não consegue. Então, um pouco da culpa é nossa, porque nós não falamos sobre dúvidas, nós não falamos sobre incertezas. Por isso que eu estou falando que hoje eu estou pisando em campo minado, tem que tomar cuidado para não... A outra culpa também é, às vezes você olha para o pessoal de fora, os não cristãos. Você já olhou para aquele não cristão, aquele cara que não presta, a vida torta, mas o cara prospera. Você fala: não é possível.
esse cara prosperando, esse cara subindo na vida e eu fazendo tudo certo e nada acontece na minha vida. Pô, Deus, olha para mim. O Senhor, olha para o meu coração aqui. Deus, eu estou sofrendo, eu estou pagando preço. E o cara aqui, olha, o cara é miserável, não presta. A família dele, olha o jeito que ele trata as pessoas. Eu sou um cara tão bom, uma pessoa tão boa. O Senhor não tem me abençoado? João Batista teve uma mudança circunstancial na vida dele, desfavorável. E ele começou a questionar. Por isso que ele fala para os discípulos, olha, está acontecendo alguma coisa dentro do meu coração, está acontecendo alguma coisa dentro de mim, eu tenho uma pergunta, eu tenho um questionamento, eu tenho uma dúvida, está apertando meu coração, eu preciso soltar para vocês. Fala, João Batista, pergunta para Jesus, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E nessa pergunta de João Batista, existem duas coisas muito sérias aqui, olha para cá, muito sérias. Primeira, quando ele fala, és tu ou existe outro? João Batista está mostrando uma verdade universal, que você, cristão ou não cristão, precisa entender. Você que é cristão já entendeu. Ele está falando o seguinte, eu preciso de um Salvador. Seja Jesus ou seja outra pessoa. Porque eu, como ser humano, não vou me autossalvar. Então, se você é cristão, você está declarando, eu entendi que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador e recebo Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Agora, se você não é cristão, você precisa definir e decidir quem será o seu Salvador. Você precisa escolher alguma coisa para te salvar. Você não pode ficar em cima do muro. Você precisa se decidir. E nessa noite, eu quero chamar você a se decidir por Jesus Cristo. O Salvador real, o único e verdadeiro, o único que pode salvar eu e você. Mas João Batista está declarando que, como ser humano, eu preciso de um Salvador. Segunda coisa nessa pergunta, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Segunda característica, as peças não estão fechando. Eu não deveria estar aqui. Deus não está fazendo o que eu esperava que Ele fizesse na minha vida. Deus não está fazendo o que eu combinei com Ele. Veja bem, João Batista está falando, eu tenho dedicado a minha vida para Deus, e olha onde eu vim parar, tem alguma coisa errada, não é possível que Ele seja Deus, não é possível que Ele seja autor e consumador de todas as coisas, porque qual Deus me deixaria aqui? E além do mais, né, Jesus era primo de João Batista, né? Pô, primão, você não vai me ajudar não? Eu caminhei pessoas para você, eu te exaltei, eu falei, eu declarei você o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus, apontei para você em tudo que eu faço, e agora eu acabo nessa prisão. As condições favoráveis nos levam para o nosso mundinho, nós nos recolhemos e não conseguimos enxergar mais o que está ao nosso exterior. Por isso que eu posso dizer, em situações desfavoráveis, nos refugiamos em nosso mundinho, e somos incapazes de ver o que Deus está fazendo ao nosso redor. João Batista não enxergava mais nada além das quatro paredes da sua cela. João Batista não enxergava mais nada além da falta de liberdade que ele tinha, do aprisionamento que ele estava, do problema em que ele estava inserido. E quantos de nós não conseguimos enxergar fora dos nossos problemas? E o que acontece quando nós estamos aprisionados? Nós começamos a questionar, duvidar, incertezas no nosso coração. E existe uma coisa muito interessante sobre esse nosso mundo, onde nós nos refugiamos. Você já percebeu que, como nós somos egoístas, digamos que aconteça uma grande tragédia perto de nós. Algumas pessoas ficam desabrigadas, uma enchente acontece em alguma cidade aqui próxima de Londrina. Primeira coisa que a gente faz, vamos orar, né? A igreja ora. Nós levantamos um clamor, oramos, às vezes a gente faz até algo mais. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha de doação de alimentos, vamos fazer uma campanha de doação de vestuário, de água, sei lá o que for a necessidade, vamos ajudar, vamos orar por essas pessoas. Mas quando você está inserido na tragédia, você não ora, você questiona. Se a tragédia acontece com o outro, nós oramos, Deus abençoa o outro que está sofrendo. Agora quando a tragédia acontece conosco, nós começamos a falar, onde está Deus? Nós nos refugiamos no nosso mundo e começamos a questionar, paramos de orar e começamos a questionar. Porque nós conseguimos só ver as quatro paredes da cela circunstancial que nos cerca. E a dúvida entra no nosso coração e fazemos exatamente o que João Batista fez. Será? Será? Mas o mais interessante
do que a pergunta de João Batista é a resposta de Jesus. Versículo 4 diz: e Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis, o quê? Ouvindo, de novo, ouvindo e vendo. Jesus Cristo, olha só a resposta que ele dá. Jesus Cristo não chega assim, os discípulos de João Batista chegam, olha, ele pediu para perguntar, desculpa aí, mas eu nem sei como colocar essa situação, meio chata, meio constrangedora, mas João Batista pediu para perguntar se você é o Messias ou a gente vai ter que esperar outro. Jesus não faz assim. Não acredito. João Batista? O meu primo duvidando de mim. Puxa, mas eu já dei tantas provas para ele. Eu vou mandar Herodes e decapitar ele antes da hora. Isso sim que eu vou fazer. Não. Jesus também não fala assim, não se preocupa não. Senta aí e anota o que eu vou falar. Eu estive presente na criação, estava lá, eu vi todo o Espírito Santo pairando sobre as águas, nós criamos o ser humano, Adão, aliás, escreve como que era Adão. Adão era um homem, olha, baixinho, não era tão bonito que nem o pessoal acha, não. E começava a dar provas de quem é Jesus. Jesus não fez isso. Jesus não ficou condenando a pergunta e a dúvida de João Batista. Sabe por quê? Porque Jesus nos conhece. Jesus sabe quem somos. Jesus sabe das nossas limitações. Ele sabe que em determinado momento, eu e você vamos passar pela mesma esfera da dúvida da qual João Batista esteve. Quando as circunstâncias parecem se mover e você começa a pensar num Deus distante, num Deus ausente. Por isso, quando ele fala ouvindo e vendo, ele fala, observe o que Deus, próximo slide, o que Deus está fazendo ao seu redor. Pare de olhar para o mundo onde você está inserido. Pare de olhar apenas para a sua enfermidade, para a sua crise conjugal, para a sua crise financeira. Observe o que Deus está fazendo no meio do povo. Por isso que cada vez que aqui subir alguém para dar um testemunho, você tem que glorificar a Deus mesmo. Sem glorificar a Deus, falar, Deus, aleluia, o Senhor continua fazendo. Sabe, cada lâmpada ali acesa é uma vida que foi alcançada. Você tem que glorificar a Deus por isso. Deus está agindo, Deus está fazendo a transformação na vida das pessoas que te cercam. Deus está agindo e Ele não muda. Se Ele agir ou não, Ele continua sendo o mesmo. Então Jesus fala para os discípulos de João Batista, olha, vocês precisam observar o que está acontecendo ao redor. E no versículo 5 ele fala, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Foi isso que os discípulos ouviram e viram. Eles não ficaram numa tese, numa frase bonita, não, isso aqui foi o relato daqueles discípulos que ouviram e viram isso acontecer. É como se os discípulos pudessem falar para João Batista, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, João Batista, nós vimos os mortos ressuscitando, João Batista, ele se interage com os necessitados, ele interage com os pobres de espírito. É por isso que Jesus Cristo começou o seu sermão do monte falando, bem-aventurados os humildes de coração, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe, João Batista, esse Jesus é sim o Filho de Deus, é sim o Salvador do mundo, porque Ele está fazendo exatamente o que Ele veio fazer. Ele está se relacionando com aqueles que precisam dEle. Ele não está se relacionando com os orgulhosos, com os prepotentes que acham que não precisam de um Deus, que acham que não precisam de um Salvador, que são o Salvador de si mesmos. Ele está se relacionando com aquelas pessoas que admitem, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou leproso, eu sou morto espiritualmente, eu preciso de Jesus. E Ele está exatamente se relacionando com essas pessoas, João. É Ele é o Filho de Deus. E a resposta continua. Versículo 6, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. É como se Jesus Cristo estivesse falando, e bem-aventurados sois aqueles que não questionam o que eu faço ou o que eu não faço. Não acham motivo para tropeço naquilo que eu tenho feito na vida das outras pessoas e naquilo que eu não tenho feito na sua vida. Por isso que eu posso dizer, as circunstâncias da vida não devem representar
o que Deus pensa a nosso respeito. Não confunda o silêncio de Deus na sua dificuldade como a ausência de Deus. Deus está sempre presente. Deus está sempre presente. Sabe que a pergunta que eu tinha no começo da minha caminhada cristã, e eram muitas perguntas, e eu ainda continuo com muitas perguntas, mas a pergunta que eu tinha naquela época era primordial para a minha decisão para seguir Cristo ou não. Se aquela pergunta não fosse respondida, fatalmente no outro dia eu não daria um passo de fé. Mas hoje, algumas perguntas continuam sem responder, sem terem suas respostas. Mas elas não são mais importantes para mim. Se Deus respondê-las ou não, porque a caminhada com Cristo, a maturidade que nós vamos atingindo em Cristo Jesus, a maturidade da nossa fé nos mostra que se tivermos dúvidas ou não, incertezas ou não, Deus continua sendo o mesmo. Deus não mudou. E aquela pergunta que era tão importante para mim no passado, hoje não importa mais. Porque não importa se Deus vai responder ou não, porque Deus continua sendo Deus. Certa vez Jesus Cristo passava pelo mar da Galileia e chamou alguns discípulos para seguirem Ele. Então ele falou o seguinte: venham, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Não, peraí Jesus, nós temos algumas dúvidas. Primeiro, onde nós vamos morar. Segundo, qual vai ser o nosso salário, né? A gente tem que ser bem pago, seguir você e tal. Qual que vai ser as nossas, né? O que vai ser bom para nós? O que a gente vai ganhar em retorno? Não. Ele sabia que os discípulos tinham várias dúvidas. Ele sabia disso tudo. Mas ele é como se estivesse falando para eles o seguinte: as dúvidas que vocês têm hoje vão ser sanadas com a caminhada com Cristo. Caminhem com Cristo. E a dúvida de ontem não vai ser mais importante para hoje. Ela não vai ser mais relevante para hoje, por mais que eu tenha dúvidas ainda hoje. Mas algumas perguntas não são mais importantes para a minha caminhada com Cristo. Não vão mudar em nada a minha maturidade na fé. Porque nós temos que aprender a andar com Cristo. Aqueles discípulos, apóstolos, aprenderam a andar com Cristo. E suas dúvidas foram caindo por terra, caindo por terra, caindo por terra. Agora, como lidar com as dúvidas? Eu quero propor aqui alguns passos. Lidando com as dúvidas. Primeiro passo: admita suas dúvidas. Seja honesto. Pobre é aquele que fala: não, eu creio todos os momentos. Não, vixe, minha fé é inabalável. Pobre é essa pessoa que não admite seus erros, que não é honesto. Chore aos pés de Cristo. Faça como o salmista: até quando, Senhor? Parece que eu não estou sentindo o Senhor, mexa comigo, trabalha no meu coração, me inquieta, Deus. Segundo, age em fé, apesar de suas dúvidas. Não confie nas suas dúvidas. Eu não vou agir porque eu tenho dúvida. Não! A vida cristã é um chamado para agir em fé, pise em fé. Por quê? Porque o terceiro ponto fala: duvide de suas dúvidas, e não da sua fé. Nós temos que duvidar das nossas dúvidas, mas às vezes as dúvidas são tão fortes que a gente começa a duvidar da nossa fé, do nosso compromisso com Deus, duvidar até mesmo de quem Deus é. Não, duvide das suas dúvidas. Por que isso tem alcançado meu coração? É porque as circunstâncias estão fazendo isso comigo. Duvide de suas dúvidas. E quarto, observe o que Deus está fazendo ao seu redor. Assim como João Batista foi chamado para ver o que Deus estava fazendo, Deus nos chama também para observar o poder dele agindo no nosso meio, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa célula, na nossa família. Deus está operando maravilhas em nosso meio. Observe o que Deus está fazendo e glorifique a Deus. Sabe por quê? Porque um dia pode ser o seu dia. Porque um dia, aquele testemunho que você celebrou do irmão, pode ser que algum tempo depois, você que vai estar aqui testemunhando e as pessoas vão estar celebrando o que Deus fez na sua vida. João Batista passou por essa situação. Agora existe um último detalhe que eu quero encerrar essa mensagem. Está no versículo 7. Diz o seguinte: então, em partindo eles quem? Os discípulos de João Batista, com a resposta que João Batista estava esperando. Em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Consegue entender a cena? Jesus tinha acabado de falar o seguinte: olha, vocês vão ver e vão ouvir. E vão lá e relatem o que vocês estão vendo e ouvindo para João Batista. Então eles viram, ouviram, e eles começaram a retornar para a sua caminhada para alcançar João Batista e falar tudo o que eles viram e ouviram. Então Jesus imediatamente, à saída dos discípulos de João Batista, ele vira para aquelas pessoas que ele estava ministrando e começa a falar de João Batista.
Vocês saíram ao deserto para ver quem? Um caniço agitado pelo vento? Alguma coisa passageira? Não. Vocês saíram para ver um profeta? Ele fala assim, muito mais do que um profeta. E Jesus faz a seguinte declaração de João Batista: entre os nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Jesus exalta João Batista. E João Batista ainda nem tinha recebido a resposta da sua pergunta. João Batista, quando Jesus está exaltando João Batista aqui, mostrando quem ele é, a importância dele, João Batista continuava no cárcere, aprisionado, cheio de dúvidas, questionamentos e incertezas. É como se João Batista estivesse falando o seguinte: olha, João Batista, pode até ter duvidado de mim, mas eu não duvido dele. Ele pode até ter questionado a mim, mas eu continuo crendo nele. Nesse exato momento, Jesus tinha mais fé em João Batista do que João Batista em Jesus. Sabe que quando eu e você tivermos nossas dúvidas, nossos questionamentos, não aflige o seu coração. Deus continua atrás de você. Continua estendendo a sua mão sobre você. Ele continua interessado em você. Ele não te abandona. Não é uma dúvida que vai mudar o amor de Deus para com você. Não é um questionamento que vai mudar quem Deus é para você e como Deus vai te tratar. Jesus ali tratou João Batista com todo o amor, que ele sempre foi alvo. Ele continuou falando: eu ainda sei quem é João Batista. E João Batista não saiu da prisão. Você leu a história. Ele foi decapitado. Ele acabou na prisão decapitado. Mas Jesus continuou amando ele. E ele foi confortado, porque os cegos estavam voltando a ver, os coxos voltaram a andar, os mortos estavam ressuscitando. Deus estava fazendo algo maravilhoso ao redor dele. Por mais que ele não experimentasse, a fé dele estava alicerçada num Deus que continuava agindo na sua e na vida das outras pessoas. Eu quero terminar com a seguinte frase: as dúvidas de João Batista não o desqualificaram, assim como as nossas dúvidas não nos desqualificam. Suas dúvidas, suas incertezas têm um lugar certo para ir, na presença de Deus. É caminhando com Cristo, Deus vai tirando as suas dúvidas. A pergunta de ontem já não é tão importante hoje, e a pergunta de hoje não será tão importante amanhã. Caminhe com Cristo, no meio das suas dúvidas. Quem sabe a gente podia colocar uma placa na igreja, na porta da igreja, uma placa na porta da sua célula. Quem sabe um aviso no seu Facebook: duvidosos são bem-vindos. Você tem dúvidas? Entre para o grupo. Se tem dúvidas, seja bem-vindo. Venha para cá. Eu tenho dúvidas também, mas eu continuo caminhando com Cristo. Caminhando com Cristo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. E por mais que às vezes eu questione, Ele nunca me questiona. Ele acredita em mim, assim como Ele acreditou em João Batista.